O que pode anular essa palavra, já que ela é a palavra de Deus, pelo poder da palavra, porque lá no início diz, pela palavra foi criado o universo, pela palavra de Jesus, mortos ressuscitaram, doentes foram curados, pessoas foram libertas. Então a palavra de Deus também diz que é o poder de Deus que penetra nos lugares mais profundos do ser humano e descobre as coisas mais escondidas, traz luz e muda completamente o nosso coração e a nossa vida. O poder de Deus, o poder dessa palavra. A palavra é o poder de Deus agindo em nós. Mas podemos nós, e o que é que nós fazemos que pode anular esse poder dessa palavra que criou o universo, e uma palavra que não vai passar, aquilo que Deus disse, diz que vai acontecer, cada coisa será cumprida, é o poder dele. Mas o que eu e você podemos fazer, inclusive, talvez você faça hoje, e talvez você tenha feito todos os dias, ou faz algumas vezes, e você anula completamente o efeito da palavra de Deus na sua vida. O que pode acontecer que anula o poder da palavra? São 3 coisas que Jesus está citando ao longo do texto, que depois nós vamos ver mais à frente. Mas ele diz primeiro, a palavra pode ser tirada, ela pode ser roubada. A palavra de Deus nesta manhã pode ser roubada do seu coração. Segunda coisa que Jesus diz que pode acontecer com a palavra, é que ela pode ser desistida, você pode desistir dela. E a terceira coisa que ele diz é que ela pode ser sufocada, a palavra de Deus pode ser sufocada, e essas 3 coisas então anulam o poder dela. Então o que pode acontecer? Agora, como é que isso acontece? Como é que pode acontecer? Por exemplo, o diabo, primeiramente, ele rouba a palavra do coração. Como é que ela é roubada? Pelo diabo. Ele rouba a palavra do coração. A segunda coisa, as provações. O que é que leva a desistir? As provações, as pressões da vida fazem desistir da palavra e ela não causa o efeito que precisa causar na sua vida. A terceira coisa que ele explica é que as coisas da vida, e depois ele dá uma lista que já vamos ver, impedem de dar frutos. Essa palavra, apesar de tudo que acontece, ela não desenvolve na vida. Tem muitas coisas que aconteceram, mas não frutifica. Ela é sufocada, pode ser sufocada e sufocada pelas coisas da vida. Então você viu o diabo, as provações e as coisas da vida. Agora, por que pode acontecer do poder da palavra ser anulado? Por quê? Qual é a causa? Porque agora eu quero falar da causa. Quem é o responsável? Então, nosso coração é que determina. Por isso que ele chama de solos, tipos de coração que tem solos desta forma. Então, o nosso coração que determina. Então, primeiramente, vamos falar comigo. Fale lá. O diabo rouba a palavra por causa do nosso coração duro. Não é por acaso. Ele rouba por causa de um coração petrificado. Quando diz que é à beira do caminho, é exatamente o lugar onde é pisado. É um coração insensível, é um coração sem interesse, é um coração sem desejo por Deus. Segundo, por que pode acontecer do poder da palavra ser anulado na nossa vida? Vamos falar juntos? Provações fazem desistir da palavra por causa do nosso coração superficial. E as provações aqui nesse caso só têm efeito na vida porque é superficial o nosso comprometimento. Elas ganham força por causa da nossa fraqueza. Você entendeu? As provações derrubam pessoas. Pessoas desistem diante dos problemas espirituais, muitas vezes que acontece, ou problemas na vida. Desistem por causa da fraqueza em relação à palavra, sem profundidade, superficialidade. Terceiro, por que pode acontecer da palavra de Deus ser anulada, o poder dela ser anulado na nossa vida? Vamos falar juntos? As coisas da vida sufocam a palavra por causa do nosso coração dividido. O problema aqui é uma dicotomia dos sentidos. Tendências pecaminosas secretas, como preocupações ou ambições de riqueza ou prazeres da vida, preenchem o coração e não são eliminadas. Essas coisas aqui assumem. Essa semente da palavra cresce contaminada ou num ambiente contaminado. Não atinge maturidade, o fruto não amadurece porque os espinhos crescem viçosos com ela, sufocando as plantas. E ele diz assim, as inclinações pecaminosas ocultas no coração, das quais não se abre mão, tornam-se cada vez mais poderosas
e tomam cada vez mais conta do ser humano, e o desfecho é sufocação total da palavra. É isso que acontece. Qual é a solução apresentada por Jesus? Então, primeiramente aqui, a solução, fale comigo, é buscar um coração bom e generoso para ouvir. Você tem que chegar a esse ponto, de olhar o seu coração. E é interessante que esse ouvir aqui no original grego, a palavra quer dizer o seguinte: ouvir quer dizer prestar atenção, considerar o que está sendo dito, entender, perceber com o sentido do que está sendo dito. Em outras palavras, é buscar um coração sensível, um coração ardente pelas coisas de Deus. Esse é ouvir. Primeiro nós precisamos ter um coração assim. A segunda coisa que Jesus fala como solução é aprender a reter a palavra. Amém? Por quê? Aquele coração não reteve, ele desistiu logo. O segundo que caiu entre espinhos era superficial, não tinha profundidade. Então, em outras palavras, peça ao Senhor que te ajude a ser profundo na palavra. Jesus está falando assim: a solução para você, para que a palavra tenha sentido na sua vida e cause os efeitos, primeiro, tenha um coração que deseje profundamente. Segundo, agora, aprofunde-se nessa palavra que você ouve, e vai ao fundo, vai até as últimas consequências daquilo que Deus está te falando. Terceira coisa que Jesus fala como solução para aqueles 3 problemas. Vamos lá? Permitir que a palavra amadureça. E aí as preocupações, o desejo que a vida financeira dê de todo jeito. E mais ainda diz, tem coisas que nós gostamos demais na nossa vida, os prazeres, nós nos entregamos a eles, nos comprometemos com eles, e a nossa vida cada vez mais, a palavra de Deus, as coisas espirituais, vão sendo sufocadas e absorvidas, e as coisas de Deus e a palavra de Deus perdendo o efeito no nosso ser. Em outras palavras elimine do seu coração todas as coisas que impedem a palavra de frutificar.